Graça e paz para todos vocês. Abra sua Bíblia em Efésios no capítulo 6, no verso 18. Efésios 6, verso 18. O apóstolo Paulo diz assim: orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 14, ele diz assim: porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte nisso. 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 4, diz: o que fala em línguas edifica-se, ou línguas desconhecidas, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Judas 1:20 diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo em todo momento. Amados, uma das ferramentas mais poderosas que Deus nos deu foi a nossa nova natureza. A partir do momento em que eu e você nascemos de novo, levantamos naquela noite, naquele dia, naquele momento em que nós levantamos as nossas mãos e recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a partir daquele momento Deus nos deu um novo interior, um novo espírito, uma nova natureza. E essa nova natureza é uma ferramenta tão poderosa que as pessoas desconhecem o poder que ela tem. Muitas pessoas, infelizmente, hoje, nos dias atuais da igreja, e na história da igreja, não entenderam. Acharam que a vida em Deus era simplesmente o novo nascimento. E depois disso elas teriam que ficar nessa terra, aguentando tudo que Deus as abandonou nesse mundo, até o dia da sua vinda, até o dia do arrebatamento, em que elas fossem novamente para o Pai, para a eternidade. Não é nada disso. O novo nascimento é um começo de uma nova caminhada gloriosa em Deus, aonde nós temos disponíveis toda a ferramenta, tudo aquilo que Deus preparou para nós antes da eternidade. Mas como é que nós sabemos disso? Amados, existe um plano, existe um propósito de Deus para a nossa vida, para o meu caminhar, desde o dia em que eu nasci nessa terra, até o dia que eu deixarei essa terra. Desde o dia que você nasceu nessa terra, até o dia que você deixará de existir nessa terra para partir com Ele para a eternidade. Deus preparou algo para você, antes do fundamento deste mundo, para que você caminhasse dentro dele, um propósito, uma verdade. Estou falando aqui a respeito de dons, de ministérios, de operações, mas estou falando também de coisas do nosso cotidiano, como família, como filhos, esposa, trabalhos, empreendimentos, o nosso relacionamento com as pessoas, ministeriais também. Na verdade, existe todo um plano, todo um objetivo de Deus que já foi preparado para nós, para que nós pudéssemos desfrutar disso e viver o melhor de Deus. Embora Deus não tenha o pior, mas nós podemos viver, só para que você entenda, na verdade, o melhor de Deus nessa terra. Poderosamente, na verdade, testemunhando com eficácia o reino dos céus no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha casa, no meu ministério, em todo lugar que eu vá. Por isso Deus nos deu essa ferramenta poderosa que quer dizer nossa nova natureza. A nossa nova natureza, amados, ela tem a capacidade de armazenar, de estar fluindo na mesma intensidade que o próprio Espírito de Deus flui. A nossa nova natureza, ela tem a capacidade de fluir na mesma direção, ou seja, no mesmo plano que Deus se estabeleceu para que nós tivéssemos uma comunicação com Ele. Mas como que se dá isso? Como que eu posso saber o que Deus tem para mim? O que Deus preparou para mim? Como que eu posso saber disso? Amados, é aí que entra em operação aquele pequeno dom, a línguas estranhas. É por isso que o apóstolo Judas, irmão do Senhor, ele diz, mas eu vou colocar na primeira pessoa do singular para você entender bem. Ele diz assim: mas você, Wagner, meu amado, você se edificará, você edificará a sua santíssima fé orando no Espírito. Você será edificado a partir do momento, edificará a sua fé santíssima e construirá dentro de você quando você começar a orar no Espírito. E é por isso que eu disse lá em Efésios capítulo 6, verso 18, que Paulo diz, orando em todo o tempo no Espírito. E lá no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele diz, porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato estará orando.
Amados. 14:4 ele diz: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Judas diz que você pode edificar a si mesmo, a sua fé santíssima, orando no Espírito. Paulo diz que aquele que ora em outras línguas edifica a si mesmo. A oração de línguas, amados, as pessoas quando não têm o conhecimento, na verdade, dessa ferramenta que Deus nos deu, dessa bênção que Deus nos deu, ela é um dom de revelação. Como assim um dom de revelação? Na verdade, a partir do momento que você se entrega horas após hora, quando você decide, na verdade, caminhar nessa nova revelação, nesse novo mover, ou seja, você começa a orar no Espírito horas após horas, e você começa a se entregar a Ele, de dedicar momentos orando no Espírito, você dá condição para que o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, entre em operação. Você tem a sua nova natureza, essa ferramenta poderosa, que é o seu espírito recriado. E ele tem uma voz. Assim como a sua alma tem uma voz, e assim como o seu corpo tem uma voz. O seu espírito, nascido de novo, recriado em Deus, ele também tem uma voz. E o Espírito de Deus, ele passa a fazer morada dentro do teu espírito. Ele deixou, como na antiga aliança, de estar estabelecido ou morando nos templos. Na verdade, agora feito por mãos de homens, mas agora ele está morando dentro de você. Você se tornou casa espiritual, templo do Espírito Santo. E a partir do momento em que você nasceu de novo, o Espírito Santo se estabeleceu dentro de você. E a partir de agora, o Espírito Santo começa a comunicar com o seu espírito, a testificar juntamente com o teu espírito, dentro do teu espírito, no seu espírito, o plano perfeito de Deus, tudo aquilo que Deus tem para você, que foi criado antes da eternidade, ou seja, antes deste mundo, lá na eternidade, para que você possa começar a caminhar neles. Mas como que se dá isso? Na verdade, nós temos que entender, amados, que o Espírito Santo, ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder, mas sou eu que tenho a autoridade. A partir do momento, na verdade, que o Espírito Santo começa a criar dentro da minha nova natureza aquelas línguas estranhas, ele começa a criar a linguagem sobrenatural do Espírito. Há uma transferência do Espírito de Deus para o meu espírito. E o meu espírito, ele tem uma voz, que é a minha consciência. Mas aí o meu espírito, ele passa a se comunicar comigo, trazer ao meu entendimento, que hoje é renovado pela palavra, como Paulo diz lá em Romanos no capítulo 12, a partir do verso 2, que ele fala assim: não vos conformando com este mundo, ou com esse século, mas transformando-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, qual seja a agradável, qual seja a perfeita vontade de Deus. A partir do momento em que o Espírito Santo, ele começa a transferir o plano de Deus para o seu dia a dia, para a sua caminhada, seja ele ministeriais, seja pessoais. Isso envolve toda a área da sua vida, casamento, família, filhos, pessoas ao seu redor. Quando ele começa a transferir aquela linguagem, na verdade, no seu espírito, ele começa a edificar, reconstruir toda uma verdade na sua nova natureza. A partir desse momento, o seu espírito, que é absorvido por essa verdade revelada, na verdade, ele começa a se comunicar, porque você, na verdade, agora está lendo a palavra, assimilando a palavra de Deus, tirando informações velhas da sua mente, colocando informações novas. Você começa a entrar no estágio de andar na boa vontade de Deus. Você começa a passar entra no estágio da agradável vontade de Deus. Você entra no estágio da perfeita vontade de Deus. Eu conheço muitas pessoas que estão na boa vontade de Deus, mas eu também conheço pessoas que estão na agradável, boa e agradável. E eu também conheço pessoas que estão na perfeita vontade de Deus. Aleluia. Amém. Eu quero dizer como se dá essa transferência no teu espírito. A ferramenta que Deus te deu, poderosa, que é a sua nova natureza, que é o seu novo homem interior, o seu espírito. O Espírito Santo está ali estabelecido, é o lugar da morada dele. E ali ele começa a criar essa linguagem sobrenatural. E a partir do momento que ele começa a criar essa linguagem sobrenatural, dentro de você, essas verdades, a sabedoria de Deus, a presciência de Deus, a ciência de Deus, o conhecimento de Deus para você, daquilo que ele estabeleceu para você viver nessa terra, na verdade ele faz uma transferência para o teu espírito dessas verdades. E olha que interessante, amados,
Por exemplo, nós lemos aqui, na verdade, Efésios capítulo 6, verso 18, que Paulo diz assim, orando em todo o tempo no Espírito. No capítulo 14 de 1 Coríntios, ele diz, porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato estará orando. Olha que interessante. Quando Paulo se entregou, porque ele diz isso no verso 18, 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 18, diz assim, dou graças a Deus, porque eu oro em outras línguas mais do que todos vós. A partir Paulo encontrou, e Paulo, na verdade, percebeu que a línguas é um dom de revelação para se edificar e para cumprir, para entrar no chamado e no propósito de Deus. Quando Paulo percebeu isso, ele se entregou de uma tal maneira, ao ponto não dele fazer isso para desmerecer ninguém, mas para ele dizia isso para que servisse de exemplo para os outros, dizendo, eu dou graças ao meu Deus, porque eu oro no Espírito, eu oro no Espírito. Cada momento que eu tenho, eu vou orando no Espírito mais do que todo mundo, mais do que todos vocês que estão aqui na igreja, mais que todo mundo, porque ele aprendeu, amados, ele aprendeu a entrar naquele lugar onde ele pode receber informações para o seu dia a dia, de todo o propósito de Deus, não só para o seu dia a dia, mas também para abençoar a vida de outras pessoas. Note que coisa interessante acontecia. A partir do momento em que Paulo está dizendo isso, amados, é no próprio capítulo 14 que ele vai dizendo assim, eu prefiro, na verdade, dizer 5 palavras com entendimento dentro da igreja, para que as pessoas compreendam, do que 10.000 palavras em outras línguas, do qual não há entendimento. O que Paulo estava querendo dizer? No momento em que ele estava escrevendo as cartas para a igreja, que hoje nós temos nas mãos, na verdade, o Espírito Santo estava fazendo uma transferência de uma verdade da mente de Cristo para o Espírito de Paulo. O Espírito Santo estava criando as línguas sobrenaturais, aquela revelação, aquela verdade, e em determinado momento ele estava fazendo a transferência para o Espírito de Paulo. E o entendimento de Paulo, na verdade, foi nos deixado através do que ele está dizendo nas cartas. Houve uma transferência do Espírito Santo, onde cria as línguas, para o Espírito de Paulo. Só que uma coisa interessante, amados, o Espírito Santo, ele age da mesma maneira com Paulo, agiu com Jesus e age comigo de uma única forma, para que você tenha entendimento. O Espírito Santo, ele tem o poder, mas quem tem autoridade somos nós. Ele cria a oração em línguas, ele traz ali todo o plano de Deus para a nossa vida, para o nosso ministério, para que nós possamos, na verdade, revelar a vontade de Deus ao mundo, trazer o reino de Deus para a terra, para impactar as pessoas. No momento em que ele está fazendo isso, ele cria, ele tem esse poder, mas a transferência era feita para o Espírito de Paulo. Por que Paulo tinha que passar pelo Espírito de Paulo? Por isso que ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 14, o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. E ele continua dizendo aqui, ó, porque se eu orar em línguas estranhas, 1 Coríntios 14, o meu espírito de fato está orando. É o Espírito de Paulo que está orando, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele cria as línguas e ele traz o plano da mente de Cristo para essa geração, para a nossa vida. E há uma transferência do Espírito de Deus para o Espírito de Paulo. O Espírito Santo tem um poder, mas quem tem autoridade é Paulo. Quando ele cria, na verdade, as línguas estranhas dentro de mim, ele traz o plano estabelecido da mente de Cristo para o meu espírito. Ele tem o poder, só que tem que passar pelo meu espírito e passar pela minha boca. Por quê? Porque eu vou trazer todo aquele plano fundamentado da verdade, da mente de Cristo, do meu interior para o meu exterior, para afetar diretamente o meu mundo de fora. Por isso que quando Paulo escreveu as suas cartas, daquilo que o Espírito Santo transferiu para o espírito dele, e ele orando em línguas, o seu espírito orando, ele trouxe essas verdades reveladoras que nós temos nas cartas, hoje no Novo Testamento. Na verdade, no momento que Paulo abriu a sua boca e deixou, na verdade, essas revelações saírem para o seu mundo exterior, Paulo transformou o seu mundo de fora pelo mundo que havia sido transformado dentro dele. Amados, ele cria dentro de mim, ele tem o poder, mas a autoridade para aquilo que o Espírito Santo está transformando, reconstruindo a verdade dentro de mim, a autoridade é minha, sou eu que libero para o lado de fora. Foi isso que Paulo fez. E a partir do momento em que eu e você nos entregamos ao Mestre da nossa nova natureza, orando no Espírito, amando esse momento, nos dedicando a esse momento, fazendo com diligência em todo o tempo. Paulo diz assim, Efésios 6,18, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda a perseverança, ele continua, diligentemente, quando você decide fazer isso, na verdade,
Quando você entra nessa intimidade, você ama fazer isso. Essa verdade que o Espírito Santo transferiu para o espírito de Paulo, e quando você começa a ler hoje, já se passando 2000 anos depois, quando você começa a ler as cartas de Paulo, o Espírito Santo ele começa a criar em você as línguas, os mistérios, as revelações do plano de Deus, a sabedoria, a mente de Cristo. Ele começa a criar dentro de você. Da mesma forma que o Espírito Santo ele fez uma transferência para o espírito de Paulo, e Paulo deixou registrado as cartas para nós, o Espírito Santo, a partir do momento em que eu começo a me entregar ao mestre da minha nova natureza, ele também faz uma transferência das mesmas verdades que ele fez ao apóstolo Paulo, ele faz a mim. Aquilo que foi verdade para o apóstolo Paulo, ele está transferindo agora para o meu espírito. Aquelas palavras que impactaram Paulo, ditas pelo Espírito Santo, que ele trouxe para fora, o Espírito Santo tinha o poder, ele tinha autoridade. É a mesma transferência que acontece quando eu estou lendo as cartas. Quando eu estou lendo, é o mesmo espírito, é a mesma atuação. Na verdade, se dá da mesma forma. Eu começo a orar, ele começa a criar, e essas verdades fundamentadas, do jeito que ele transferiu para o espírito de Paulo, agora passa a ser transferido para o meu espírito, e eu passo a viver essa verdade. Ah, que maravilha! E se você disser assim para mim, mas irmão Wagner, então se eu não oro no Espírito, mas se eu começar a orar 10 minutos por dia, isso vai mudar a minha vida? Ah, amado, eu vou te dizer, não importa se você vai orar 5 minutos, vai começar com 5 minutos, se você vai orar 10 minutos, se você vai orar 45 minutos, 60 minutos. Na verdade, o que Deus está interessado é naquilo que você lhe entrega de coração. Quando você diz para ele assim, eu vou orar 10 minutos, Deus vai correr atrás desses 10 minutos. Sabe por quê, amados? Na verdade, ele vai procurar esses 10 minutos para que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, entre em operação, que já está na sua nova natureza, e comece a transferir verdades da mente de Cristo para o teu novo homem interior, para que ele comece a transferir essas verdades para o teu entendimento, renovando a tua mente para que você comece a caminhar nessas verdades, e você vai ter muito de Deus. Aí você me pergunta, irmão Wagner, mas se eu começar a orar 1 hora antes de eu ir trabalhar, eu começar a orar meia hora antes de dormir, meus amados, meu amado, na verdade Deus, ele vai usar esse tempo, porque ele ama isso. Deixa eu dizer para você, você vai se dedicando, você vai entregando. Deus, ele só se identifica, amados, com aquilo que nós oferecemos a ele voluntariamente, quando nós decidimos. Muitas vezes, quando eu estou trabalhando, entro num restaurante, ou para abastecer o carro, num posto de gasolina, eu vou até o toalete, até o banheiro, fecho a porta, e nem é muitas vezes para fazer a minha necessidade, mas ali eu levanto as minhas mãos, e eu digo assim, Pai, eu te amo. E começa a adorá-lo ali em línguas estranhas. Você é tudo para mim, eu amo a tua palavra. Eu amo a tua intimidade. Amados, quando você decide fazer isso, quando ninguém está olhando, porque você simplesmente decidiu fazer. Quando você, na verdade, fecha a porta do teu quarto, quando você vai lá assim, não tem ninguém olhando. Ele ama esse momento, porque foi você, na verdade, que se predispôs, na verdade, a se ajoelhar, ou a ficar em pé, levantar as tuas mãos e começar a adorá-lo. Eu te amo, Pai. Muito obrigado por Jesus, eu sou muito agradecido por Jesus, eu sou muito agradecido pelo Espírito Santo na minha vida. Obrigado pelas tuas verdades. E você começa a orar em outras línguas, hora após hora. Quando você está num ambiente que ninguém conhece, você se tranca no banheiro, num quarto ali, levanta as mãos, ninguém está olhando, amados. Ninguém vai te dar glória por isso, ninguém vai te honrar por isso, é só você e ele. O diabo, ele não entende isso. Por que isso? Por que você escolhe isso? E você diz assim, eu escolho simplesmente, não porque ele vai me dar, não por causa da minha herança, mas por causa da minha intimidade. Porque eu quero passar, eu decidi passar 5 minutos com ele. Eu decidi passar 1 hora com ele. Eu decidi passar 2 horas com ele. Eu decidi, na verdade, pegar o meu carro e ir até um local vazio, onde tem árvores, não tem ninguém aqui, lá levantar as minhas mãos e ficar adorando. Amados, Deus ama isso. O diabo, ele não entende isso. Porque não é comum para o diabo ver essas coisas. O diabo está acostumado a ver os homens praguejando, amaldiçoando.
ver os homens, na verdade, se perdendo na frente da televisão ou dormindo o tempo todo quando estão de folga. Mas não é comum para o diabo ver pessoas se decidindo em si mesmas, terem momentos a sós com eles, hora após hora, momento após momento. Irmão Wagner, então se eu me entregar 1 hora de manhã, 1 hora depois, antes de eu dormir, o que vai acontecer na minha vida, amados? O Espírito Santo, aleluia, ele vai pegar esse tempo, essa 1 hora que você deu de manhã, essa hora à tarde, e o Espírito Santo vai orar todo o plano de Deus, todo o propósito de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, ou 2 Coríntios capítulo 2, não me recordo agora, né, a partir do verso 6 ou 11, se não me falha a memória, ele diz assim: entretanto falamos de sabedoria entre os experimentados, entre os maduros. O que Paulo estava querendo dizer ali: eu estou separando homens de meninos, homens e mulheres de meninos e meninas. E agora nós vamos falar de um assunto profundo, de um alimento mais sólido. Falamos da sabedoria de Deus, oculta em Deus antes da fundação do mundo. Sabe o que Paulo estava querendo dizer, amados? Da sabedoria em mistérios, que seria revelado a nós nos últimos dias. Paulo diz que os grandes sábios dessa época não conseguiram entender, porque se tivessem entendido não teriam crucificado Jesus. Paulo diz: agora nós vamos falar dessa sabedoria, né? Esses sábios desse mundo, eles não viram, não ouviram, não chegou ao coração deles, mas Deus nos revelou. Nos revelou o que, amado? Aquilo que os olhos não viram, aquilo que eles não ouviram, aquilo que não chegou ao coração dele. Deus nos revelou pela pessoa do Espírito Santo, para sabermos o que nós temos recebido gratuitamente de Deus. Essa é a sabedoria escondida em Deus, é os mistérios que Paulo está dizendo aqui, amados. Quando ele começa a dizer lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, né, ele diz assim: quem ora no Espírito não fala aos homens, mas fala segredos espirituais, fala mistérios. Então quando o teu Espírito você começa a orar em línguas, a sua nova natureza, o seu novo homem interior começa a orar em línguas. Hora após hora está orando a sabedoria escondida em Deus, antes da fundação do mundo, que Paulo está dizendo, que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que não chegou ao entendimento do homem, mas Deus nos revelou pelo teu Espírito para sabermos o que temos dele gratuitamente recebido. E ele fala assim: conferindo coisas espirituais entre os espirituais. O homem espiritual discerne tudo muito bem, e nós temos a mente de Cristo. Aleluia! Todo esse propósito, toda a mente de Deus, na verdade, os mistérios, os segredos, as verdades não abertas àqueles que não têm um novo nascimento. Porque eu somente decidi, por mim mesmo, voluntariamente, a me entregar ao mestre da minha nova natureza, ao Espírito Santo, ao Paracletos de Deus, ao advogado, aquele que me guiaria. Deus, amados, é interessante porque quando o Espírito, ele nos deu a terceira pessoa da Trindade, na verdade, para criar as orações. Mas a terceira pessoa, a primeira pessoa que é Deus Pai, e a segunda pessoa que é Jesus Cristo, o Espírito Santo cria a oração. Deus Pai e Deus Filho responde a oração por nós, para que o plano de Deus seja cumprido na minha vida e na sua vida. Amados, não percam um só momento. As pessoas, na verdade, quando falam comigo, vão dizer para você parece louco, porque você só fala disso, você só pensa nisso. Aí eu me lembro do que Paulo diz em Colossenses capítulo 3, nós que somos do alto, pensamos nas coisas do alto, não falamos mais das coisas da terra, nem pensamos nas coisas da terra. Nós pensamos e falamos das coisas do alto, onde Cristo está sentado, à direita de Deus. Na verdade, você estará saturado. A partir do momento que você vai se entregando, você vai se saturando da presença do Espírito. Você vai se saturando da presença de Deus. Você vai estar sendo cheio. E de repente você vai receber informações diariamente do seu dia a dia, de como caminhar nessa verdade, de como tomar decisões. Seja ela em todas as áreas da sua vida, você vai receber informações, testemunhos, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, 14, 16. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele testemunha. A testemunha. Sabe o que é um testemunho? Quando alguém testifica algo para outro alguém. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito essas verdades. Amados, todos os dias haverá informações novas no teu espírito. À medida que você vai se entregando, a meditação da palavra, a oração em línguas, a adoração, porque você decidiu. E você vai, não importa, amados, se for um dia, 2 dias,
Se vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa. Se você decidir diligentemente entrar nessa nova condição, a usar essa ferramenta, essa arma poderosa, utilizando o dom da revelação, esse pequeno dom, dos 9 dons, esse é o único dom que você pode operar quando você quer. Quando você desejar. E a partir do momento que você se entrega a isso, né? Não importa, uma coisa que eu decidi na minha vida, que não importasse o tempo que levasse, eu estaria disposto a gastar a minha vida inteira para ouvir a voz de Deus nitidamente dentro de mim. Isso eu tenho alcançado, e eu sei que alcançarei níveis maiores, porque eu decidi. Ninguém disse para eu fazer. Eu decidi, na verdade, ter intimidade com Ele através desse dom de revelação, a receber informações. E eu sei que Ele cria dentro do meu íntimo, dentro do seu íntimo, as línguas estranhas. Ele vai criando e Ele faz a transferência para o teu espírito. E o meu espírito, teu espírito tem uma voz, que é a nossa consciência. E o nosso espírito, todo dia, amado, se você der uma checada, tem uma informação nova para o teu caminhar, tem uma informação nova para o teu casamento, tem uma informação nova para o teu empreendimento, tem uma informação nova para o teu ministério. O plano de Deus, o propósito de Deus para a tua vida, na verdade, está sendo estabelecido, está sendo revelado para você a partir de agora, conferindo coisas espirituais entre espirituais. O homem espiritual discerne tudo muito bem. Glória a Deus. Ele, o Espírito Santo, o mestre da nossa nova natureza, que estará contigo todos os dias. Jesus diz, amados, o Espírito Santo está para nós hoje, tal como Jesus estava para os discípulos. Eles tiveram Jesus 24 horas durante aqueles 3 anos e meio. Qualquer necessidade eles iam a Jesus. Jesus diz, eu vou embora. Eles ficaram entristecidos. Ele falou, mas não deixarei vocês sozinhos, órfãos. Eles se entristeceram porque eles tinham Jesus 24 horas, para qualquer necessidade. Mas Jesus diz assim, eu vou embora, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu enviarei o Consolador da parte do meu Pai para que esteja convosco. Ele vos ensinará, Ele vos guiará, vos fará lembrar. Aleluia, estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Talvez você nem percebeu. Passou o dia todo ontem, mas Ele passou o dia inteirinho contigo. Você não percebeu, mas Ele passou a madrugada toda contigo. Você não percebeu até agora, mas Ele está desde o momento que você acordou até agora com você, testificando no teu espírito os planos de Deus para a sua vida, a mente de Cristo. E o teu espírito está jogando informação para você. Talvez você não esteja antenado para isso, atento para isso. Mas existe uma informação nova para você, que pode tirar você dessa situação agora. Não importa, amado, como você está. Não importa quão grande caos está a tua vida, ou quão grande mentira você está vivendo, a derrota. Se você se entregar ao mestre da tua nova natureza, e você decidir diligentemente se entregar ao amigo Espírito Santo, Ele vai te tirar da onde você está para colocar no lugar de vitória, onde Ele já estabeleceu para você em Cristo Jesus. Amém. Manifesto a presença de Deus. Quando eu ando em amor, a fé opera maravilhas, e os 10 mandamentos tornam-se um. Quando eu amo meu irmão,
cansado